Estamos vivendo em um mundo express. Fast food, lava rápido, comida congelada, instantânea. Queremos uma internet cada vez mais rápida e pagamos mais caro por tudo isso. Queremos e somos cobrados por entregas, respostas e resultados cada vez mais rápidos. Parece que tudo é urgente ou para ontem, não é? Mas o curioso é que isso não é de hoje. Não foi de repente que a velocidade se tornou um sinal de progresso. Se pensarmos que as mensagens e informações saíam do ponto A ao ponto B na velocidade das pernas de um soldado, como o grego Fidípides, aquele que correu cerca de 40 quilômetros de maratona até Atenas para noticiar a vitória grega sobre os persas. E só depois surgiram as cartas, o telefone, as transmissões via satélite que permitem a divulgação de notícias praticamente ao mesmo tempo em que elas acontecem. Vamos compreendendo que ao longo do tempo nossos antepassados foram gostando, se acostumando com a velocidade e todas as inovações tecnológicas, praticidades e confortos que chegavam com ela. A diferença é que as transformações atuais acompanham a internet, que é só mais uma forma de comunicação, mas indiscutivelmente muito mais rápida que as anteriores. A internet faz parte do zeitgeist do século XXI, o espírito do tempo, que muda de tempos em tempos pautado pelas macro-tendências sociais. O problema é que toda a velocidade que estamos usufruindo vicia, porque a adrenalina vicia. Se não viciasse, a Fórmula 1 e outros esportes ultravelozes não atrairiam tantos fãs. Vicia, porque nosso cérebro já entendeu que a velocidade é uma virtude, é uma coisa boa, pode provocar elogios e recompensas. Tudo isso, toda a evolução da comunicação é muito interessante, não é? Prova como fomos nos adaptando a esse mundo express e assim preenchendo mais a agenda. Além disso, como ouvimos que trabalhador bom é aquele que está disponível 24 horas, 7 dias por semana, nós vamos ultrapassando nossos limites, dormindo menos, respirando e comendo mal, procurando fazer cada vez mais coisas em menos tempo, não é? Mas o dia continua com 24 horas. E conviver com tanta correria e tecnologia, sem micropausas, sem pausas voluntárias, só aumenta o estresse, a ansiedade e depois outros problemas de saúde. Eu só sei que no fim estamos correndo e não saímos do lugar. É uma aceleração confusa, não é? E aí tem mais um detalhe. O nosso cérebro ainda é analógico. Significa então que vivemos em um mundo express e digital, mas a nossa programação mental praticamente ainda é a mesma que a dos nossos ancestrais do tempo das cavernas. Ou seja, o nosso cérebro ainda trabalha para 3 coisas: aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. E então, o que podemos fazer com tudo isso? O que está sob o nosso controle? Desenvolver filtros, pensamento crítico para usar a tecnologia e não ser usado por ela, escolher se o que consumimos vai nos nutrir ou nos inflamar, e aqui eu não falo só de alimentos, tá? Mas de informações também. E por fim, como poderemos recarregá-lo? Sim, assim como aprendemos a colocar o celular para carregar, precisamos aprender a descansar, a desacelerar sem culpa, fazer um pouquinho de nada para poder fazer tudo o que queremos. Sim, o cérebro precisa se recuperar desse excesso de velocidade, de acessos, opções e estímulos que estamos vivendo. Sabe como? Tomada para o smartphone e computador, cama, sofá, rede, tempo livre para nós. Eu só estou falando tudo isso porque eu já fui muito acelerada e nunca pensei que ir no ritmo da maioria poderia me adoecer. Porque eu já tive medo de desacelerar, medo do que iam pensar se eu dissesse que não daria conta de mais trabalho. Porque eu já tive medo de dizer não.
Eu tive medo da demissão em um país com mais de 12 milhões de desempregados na época. Só que aí, depois de alguns anos em que nem eu, nem os médicos associavam mais de 20 problemas de saúde pelo excesso de estresse e trabalho por longos períodos, eu desrespeitei todos os limites do meu corpo para performar sem errar como esperavam. E vivi um apagão. Vivi a síndrome de burnout, o esgotamento físico e mental que surge no ambiente profissional. E aí eu fui dispensada. Mas isso é passado e depois de muitas mudanças de comportamento e pesquisas, eu posso te dizer, o burnout é um freio, não é o fim, mas que poderia ter sido evitado se alguém tivesse me dito antes. Faça pausas voluntárias para evitar uma pausa involuntária. Ou, em outras palavras, prefiro uma pausa espontânea para evitar uma pausa forçada. Agora, eu já respeito os ritmos, necessidades e sinais do meu corpo, assim como eu preciso respeitar os alertas que aparecem no painel do carro, não é? Se eu ignorar o marcador de combustível quando chega na reserva, eu já sei que eu vou ficar pelo caminho. Então, assim é o nosso corpo quando nos avisa que estamos acelerando demais, fazendo muito e descansando pouco. Os avisos vêm em forma de tonturas, dores de cabeça, infecções e doenças recorrentes e aí mais uma centena de desequilíbrios físicos e mentais. Eu não sei você, mas todos os dias eu converso com pessoas que estão estressadas, cheias de dores, exaustas, ansiosas, dormindo mal, desanimadas e mais uma série de consequências da nossa falta de controle de limites, do excesso de correria. Mas sempre é tempo de pensar no assunto, porque você vai ver que só os limites garantem a liberdade. Então, vamos lá. Se o seu limite começa com um raciocínio organizado, você vai precisar de um cérebro equilibrado. E para isso você deve saber que, no mínimo, este órgão do sistema nervoso central, não custa lembrar, é essencial para o funcionamento de todo o corpo, precisa de oxigênio e glicose para funcionar bem. Então, eu e você precisamos comer e respirar decentemente. Respirando de forma ofegante, porque estamos sempre correndo de um compromisso para o outro, de uma tarefa para outra, cedo ou tarde só nos fará mal. Sim. Respirar é o caminho. E aí, de tão simples que é, incomoda porque até parece ineficaz, não é? Para uns, chega até a ser ofensivo. Como assim, só respirar? E aí, muitos vão preferir ir à farmácia, comprar algo que ajude a desligar, do que aceitar que prestar atenção na respiração funciona. E aí eu reforço, prestar atenção na respiração é micropausa, é um ato de amor próprio, é de graça e você não vai depender de ninguém. Quer experimentar? Então, nós vamos colocar agora a nossa respiração no modo manual por alguns instantes. Como ficamos a maior parte do nosso dia com a respiração no modo automático, nem lembramos desse movimento involuntário, mas assim como um carro, podemos trocar o câmbio automático para o manual. E em troca você terá mais autonomia, percebeu? Então, se eu presto atenção na minha respiração, eu posso me acalmar e retomar a autonomia dos meus pensamentos? Se acalmo minha respiração, posso viver em um ritmo coerente, mesmo quando o mundo está a 200 por hora? Sim. Então, nós vamos fazer uma micropausa. Rápida, olha que irônico, mas muito eficiente. Respiração com atenção. Te convido, 3 vezes apenas. Inspire pelo nariz, levando o umbigo lá para frente, segurando o ar e soltando lentamente, levando o umbigo para as costas. Mais uma vez. Enchendo o pulmão de ar, levando o umbigo lá para frente e soltando o ar pela boca, bem devagar. Terceira vez para a gente lembrar como isso é bom. Você deve gostar de tirar férias, não é? Então imagine que esses cerca de 20 segundos de respiração com atenção são 20 segundos de férias,
Sim, 20 segundos só para você, para o seu cérebro lidar melhor com tudo que está ao seu redor. Em um dia com 24 horas não me parece impossível, tá? Pode até ser difícil no começo, mas não é impossível. Veja, eu não estou falando sobre meditação nem mindfulness aqui. Eu estou sugerindo apenas uma micropausa para o seu cérebro receber o combustível que precisa para funcionar bem e memorizar as informações relevantes. Agora, por que será que mesmo sentindo bem-estar é tão difícil só respirar? O que isso tem a ver com desacelerar, quando todo mundo promove estímulos para você acelerar? O que pode impedir esses momentos de micropausa? Lembra quando íamos ao banheiro sem o telefone? Quando pegávamos o elevador sem o smartphone nas mãos? Só para citar 2 exemplos, tá? Outra coisa, nossa ilusão de onipresença e onisciência. Porque agora temos medo de ficar por fora das notícias, dos movimentos dos outros, das novidades. E agora já enviamos um comando para o cérebro que receber likes e mensagens, mesmo de pessoas que não nos conhecem, é importante e prazeroso. E aí, com isso, o cérebro vai liberar dopamina, um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensas. E logo, eles emitirão outro sinal. Faça de novo e de novo. E aí, parar não parece legal. Só que com isso, o seu tempo será consumido e pode ser que falte energia durante o dia. Então, se você não colocar limites no que faz, vê, ouve ou lê, vai sobrecarregar seu cérebro e isso pode interferir em suas percepções, pensamentos, ações e decisões ao longo do dia. Se você não desacelerar um pouco, pode ser que seja impedido de continuar pelo seu próprio corpo. Aliás, por que será que existe limite de velocidade em uma estrada? Se você ultrapassar os 120 km por hora, por exemplo, você pode se colocar em risco e a vida de outras pessoas também. Por isso, existem placas te lembrando da velocidade, existe radar. Tudo isso não é punição, viu, gente? É prevenção. É para te lembrar que mesmo em uma estrada bem sinalizada, com asfalto novo, existe limite. E quando freamos o carro bruscamente é muito ruim, não é? Mas quando vamos desacelerando aos poucos, o carro vai parando macio e ninguém se assusta. Então, respire. Se inspire. Dê condições para o seu cérebro absorver o que eu estou dizendo. Mais 20 segundinhos de férias, topa? Inspire pelo nariz, levando o umbigo lá para frente e solte, levando o umbigo lá para trás. Mais uma vez. Terceira. Quando não fizermos mais esse movimento, significa que o nosso tempo acabou. O intervalo entre a inspiração e a expiração significa tempo. Por isso, pensar nisso sim é urgente. Aí é para ontem. Eu sei que eu estou pedindo algo que vai na contramão do que dizem por aí, mas é você que precisa sentir se está feliz acelerando do jeito que está, se está te fazendo bem. Nós desaprendemos a parar, a ficar em silêncio. Benjamin Franklin disse lá no século XVII que tempo é dinheiro. Depois ouvimos que o ócio não é necessário, que é coisa de gente preguiçosa. Crianças que precisam de revisão, porque a sabedoria do nosso Zeitgeist também está em reconhecer quando tempo é dinheiro, quando você vai se permitir alguns minutos de silêncio para ouvir as ideias criativas ou apenas para recuperar a energia, descansar sem culpa. A gente está acelerando tanto que estamos intolerantes a qualquer tipo de atraso, lentidão, mas não adianta aumentar o fogo do forno para assar o bolo mais rápido, porque assim ele queimará por fora e ficará cru por dentro. Então, o que nos falta é prática e não mais informação, mais teoria. Afinal, nunca tivemos tanta informação disponível. O que nos falta é de uma pausa para ajustar o ritmo.
O que precisamos saber é quando podemos acelerar e quando devemos desacelerar. Se ainda é impossível pensar em parar alguns segundos por dia para lembrar como é bom se colocar na agenda, como é prazeroso só respirar, sem estar de tela em tela, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, entenda que até as músicas mais agitadas têm momentos de pausa para o ritmo se manter. Se ainda eu não te convenci, será importante dizer que seu cérebro só vai armazenar suas memórias quando você der o tempo certo para cada informação ser absorvida. Mas, se você está se tornando uma máquina cumpridora de tarefas, se está vivendo cada vez com mais afobação, estresse e ansiedade, o resultado no final do dia, semana, mês ou ano não será satisfatório. E não vai adiantar reclamar do tempo, tá? Querer mais horas no dia, quadradinhos no calendário, porque a natureza não pirou. O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, a rotação e a translação da Terra estão normais. Nós é que estamos indo contra a natureza. Então, se depois de sentir na pele os benefícios da micropausa, em que seu coração vai bater no ritmo coerente a um estilo de vida sustentável, você pode pensar em pausas maiores. Então, que tal mais minutos de férias por dia? Você também pode colocar o telefone em modo avião quando precisar de concentração ou em qualquer outro momento que ache necessário. E fique tranquilo, porque se acontecer algo muito importante, você saberá. Você também pode aprender a dizer não quando não estiver mais em condições de dizer sim para mais uma responsabilidade. O não também é positivo, preventivo e por experiência própria. Eu posso dizer que o não será o seu melhor amigo para colocar limite nesse mundo sem limites. Experimente as palavras. Por enquanto não, dessa vez não, nesse mês eu não consigo, ou ainda, quando eu posso dar a resposta? O não é libertador, mas vai precisar de treino. E por mais que eu repita aqui, você precisará tentar, escolher tentar. Você terá que escolher de qual estatística quer fazer parte. A boa notícia é que você pode viver com espaços vazios na agenda e, melhor, você pode se colocar na agenda com mais minutos ou horas para você. Eu garanto que respirando melhor, você vai pensar melhor, agir melhor, dormir, decidir e escolher melhor. Então, que tal desacelerar um pouquinho por dia para você continuar acelerando sempre? A escolha é sua e as consequências também. Desacelerar é a única maneira de continuar acelerando. Então, vá com calma na alma.